bem-vindos a mais uma aula do módulo de persistência com JPA. Nesta aula, iremos trabalhar o mapeamento de herança. No nosso modelo, nós possuímos aqui um mapeamento de herança onde temos a classe pessoa, que fornece herança para a pessoa física e que fornece herança para a pessoa jurídica. Então, o que veremos nessa aula é como falar aí para a JPA, né, que ela deve persistir aí a classe pessoa física e pessoa, né, e como que ela será persistida. Então vamos iniciar com o desenvolvimento da classe pessoa. Com o botão direito do mouse no pacote de modelo, vou na opção novo e classe Java. E vamos dar o nome na classe pessoa. Então vamos colocar os atributos da classe pessoa inicialmente, que é ID, nome, telefone e e-mail. Tá, vamos implementar a interface Serializable e adicionar os atributos. O ID, o nome, o e-mail, o telefone. Tá? Então vamos encapsular todos os atributos, refatorar e encapsular campos. Né? Selecionamos todos e mandamos refatorar. Né? Vamos inserir um construtor sem argumentos e também vamos gerar, tá, o método equals hashcode comparando pelo ID. E agora vamos adicionar as anotações da persistência. Então a primeira anotação a gente vai colocar @entity, tá? Que é para dizer que esta classe é uma classe persistente da JPA. Após isso, vamos colocar a anotação então, que vai informar para a JPA que esta classe ela pode fornecer herança, que é a anotação @inheritance. E daí na anotação @inheritance eu tenho que dizer como que vai ser a estratégia do mapeamento, onde temos 3 estratégias, que seria eu criar aqui a single table, né, que daí no caso ele pegaria, a JPA pegaria e criaria uma única tabela para pessoa física, né, e posteriormente pessoa jurídica, né, com os atributos de pessoa física e pessoa jurídica não obrigatórios, e daí quando eu salvo uma pessoa física fica em branco pessoa jurídica. E o contrário também. E daí a outra estratégia, que é joined, ou table per class, que vai dar o mesmo resultado, então daí ele vai criar, a JPA irá criar uma tabela para cada classe. Então teremos a tabela pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Então esse aqui que é o segredo. Nas classes que irão fornecer herança, eu tenho que colocar esta anotação. E daí vamos colocar aqui a anotação @table, né, informando o nome da tabela. Vai ser a tabela pessoa. E após isso, basta que nós façamos, né, as anotações convencionais, né, que seria então @id. Eu vou colocar uma anotação para gerar a sequência, né, que vai gerar o ID, sequence generator, nome, sequência pessoa, tá? O nome da sequência no banco vai ser sequência pessoa ID com location size 1 e arroba generated value, onde eu vou informar o generator sequência pessoa, tá? E estratégia sequência. Daí agora vamos anotar, né, os restantes dos atributos, né, com as anotações padrões que a gente está utilizando, que é @column, tá? Com o nome, tá? O tamanho vamos colocar aqui 50 para o nome e vou dizer que não permite um valor nulo. Ainda podemos colocar aqui as anotações @notNull, tá? De validação, com a mensagem o nome
não pode ser nulo. Arroba notBlank, para dizer que ele não pode ser em branco. Então o nome não pode ser em branco. E vamos colocar também a anotação arroba-lente, né, para não ultrapassar a quantidade de caracteres do nome. Então eu vou colocar aqui max, né, máximo 50, e a mensagem, né, o nome não pode ter mais de max caracteres. E nós podemos utilizar, né, essas três anotações aqui, né, para todos os outros atributos que também são string, né. Só daí vamos alterar aqui, né, para o e-mail. Então, o e-mail a gente pode deixar com 50 caracteres também. E daí o telefone, né. O telefone daí a gente pode deixar aqui com uns 14 caracteres, né. Então, a gente vai guardar máscara. E basicamente seria isso aqui, o mapeamento, né, na classe pessoa. Tá? Então temos os atributos e agora vamos criar a classe pessoa física. Tá? Então com o botão direito do mouse no modelo, vamos na opção novo, né, classe Java, e vamos criar pessoa física. Tá? A pessoa física, então, para ela utilizar a herança, né, vamos usar o padrão do Java, né, que ele vai colocar extends pessoa e também vai implementar serializable. Né? Então ele já está herdando todos os atributos existentes na pessoa. Tá? E agora vamos colocar os atributos específicos da pessoa física. Tá? Que é o RG, que é o CPF. Né? Vamos colocar aqui um calendar, que é o nascimento. Né? O nome do usuário. E a senha. Tá? Daí vamos, né, encapsular todos os atributos. Encapsular os campos. Selecionamos todos. Tá? Vamos inserir o construtor sem argumentos. O método equals hashcode não é necessário que nós sobrescrever aqui na classe pessoa física, pois ele já é sobrescrito na classe pessoa, né? E como ela está herdando, então também herdará, né, o método equals. E agora basta nós colocarmos as anotações, que aqui vai ser @entity, tá? @table, não é necessário colocar @inheritance, né, porque somente as classes que fornecem herança que precisam. Tá? E daí vamos colocar aqui anotações, né, para os atributos. Né? No caso aqui o RG, eu vou até copiar aqui essas anotações que nós temos que colocar que não é nulo, não permite em branco, né, o tamanho, né, e a coluna. Então o RG vamos colocar aqui 10 caracteres, né? Alguns estados são 11, mas vamos deixar 10 mesmo. Tá? Vou colocar aqui o RG, pode ser em branco. Tá? Para o CPF, né, podemos colocar 14 caracteres. E o CPF tem uma coisa interessante aqui, que eu posso colocar também uma anotação do Hibernate Validator, que é @CPF, uma anotação que não está na especificação do Beam Validation API, mas porém o Hibernate Validator realiza ela para o Brasil. Então, no caso, ele vai validar, né, o nosso CPF. Tá?
message, né? O CPF deve ser válido. Para o nascimento, nós vamos colocar aqui @notnull, tá? Que daí não permite, né, que ele seja nulo. Eu poderia colocar também, exigir, né, que fosse uma data no passado, com @pesta, aqui a anotação, né, mas não faríamos. Nós precisamos colocar @column, tá? Colocaria aqui o nome, nascimento, e não permite nulo. E ainda para dados do tipo calendar ou date, é necessário que nós informemos a anotação @temporal, informando o tipo de data que eu vou salvar, né? Porque o calendar ele possui, né, dia, hora, mês, ano, segundo. E no banco daí eu quero informar que tipo de data que eu vou salvar. No caso, se eu colocar date, ele vai salvar dia, mês e ano, time a hora e timestamp data e hora. No nosso caso, só é necessário a hora. Tá? Agora aqui para o nome de usuário, tá? A única coisa que eu vou mudar aqui para o nome do usuário, vou colocar aqui nome do usuário, tamanho pode ser 10, só que deu o nome do usuário, eu vou colocar unique igual a true, porque depois nós utilizaremos o nome de usuário para realizar, né, a validação, login, senha dos sistemas. Né? O nome de usuário não pode ser nulo. Também não pode ser em branco. Tá? E vamos colocar também, né, a senha também com 10 caracteres. Só que a senha não precisa ter essa questão do unique igual a true. A senha não pode ser nula. A senha não pode ser em branca. E a senha não pode ter mais que esses caracteres. Então, basicamente, né, o que precisamos fazer é isto aqui. Né? Então, está tudo mapeamento. Agora vamos fazer então um teste de persistência. Tá? Vamos usar aqui, pegar esse teste persistir estado, vou colar, refatorar, teste persistir pessoa física. Tá? E daí vamos criar aqui uma nova pessoa física. Né? Pessoa física, PF recebe new pessoa física. Tá? E vamos informar os dados. pf.set CPF. Tá. O CPF, assim, eu vou ter que gerar um CPF, porque ele só permite, né, CPFs válidos. Né? Usar um gerador de CPF. Usar esse aqui do ForDevs. Está, vamos lá, gerando CPF. Tá, vou copiar o CPF que foi gerado. Tá? O e-mail, vou colocar aqui o meu e-mail. Nascimento, vou colocar a data do tempo racional mesmo. Vamos informar o nome. Nome de usuário. Set RG, vou colocar alguma coisa aqui. Senha. Usuário. Um telefone.
E agora podemos testar aqui a persistência. Shift F6. O nome de usuário não pode ter mais de 10 caracteres, né? Vou fazer o seguinte, que vamos aumentar esse nome de usuário aqui para 20 caracteres, eu acho que ficou um pouco melhor. Máximo 20 por 10 é muito pouco. Você pode ver que dele já também criou, né, nossas tabelas. Vou excluir as tabelas. Vamos ver se não tinha mais nenhum erro. É somente do nome do usuário. Tá, então vamos executar novamente. Tá? Finalizou o teste, né? Então ele, se formos olhar as tabelas, então ele criou a tabela pessoa, tá? Guardou esses dados da pessoa e também criou a tabela pessoa física, tá? Com os dados de pessoa física, né? E informando o ID apontando, né, para a pessoa. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção de todos, tá? E até a próxima aula.